Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos começar a nossa videoaula fazendo a correção da página 108 do nosso livro, né? Dando continuidade e finalizando o nosso capítulo 8 do livro, ok? Então vamos lá acompanhando, né, a correção. A primeira questão diz: de acordo com seus conhecimentos sobre os profissionais dos games, ligue os quadros abaixo a palavra a que se refere. Então, na aula anterior, nós aprendemos sobre os games, né? Um game, do que ele é feito e os profissionais que trabalham para a criação desses games. Então, aqui no exercício diz: Game Designer, Sound Designer e Level Designer. O Game Designer, vocês vão ligar aqui na última coluna. É o profissional responsável pela elaboração das composições visuais do jogo. O Sound Designer é o profissional responsável pela expressão sonora, no primeiro quadro. E o Level Designer é o profissional que elabora o roteiro que o jogador deverá seguir. Ok? Depois, na segunda questão, diz: leia o texto abaixo. A gente pode até achar que não, mas o fato é que não dá mais para pensar a vida sem a tecnologia. E já há algum tempo que todo mundo fica fascinado com a cor e o visual dos games eletrônicos, com a possibilidade de clicar um monte de fotos para no fim só ficar com 2 ou 3 poses, ou passar horas pesquisando imagens, histórias e personagens nas ferramentas de busca. As inovações disruptivas, isso é, revolucionárias, são aquelas que mudam a maneira como as tecnologias são aplicadas. O barco, por exemplo, existe desde a antiguidade, porém o barco a vapor mudou as viagens. Se a tecnologia está em nosso cotidiano, por que não estar na arte também? Tá? Então, esse é um texto e, de acordo com o trecho lido, vocês vão assinalar a afirmação falsa. Depois, reescreva-a corretamente nas linhas abaixo. Então, a primeira diz: o barco existe desde a antiguidade, mas a invenção do barco a vapor mudou as viagens, né? Então, realmente, esse trecho está no texto, então não é para assinalar. A segunda: a tecnologia está no nosso cotidiano. Logo, ela pode estar na arte. Também está no texto, também não é para se assinalar. As inovações revolucionárias são aquelas que não alteram a maneira como aplicamos uma tecnologia. Incorreta, né? Então, vocês vão assinalar e vão reescrever. As inovações revolucionárias são aquelas que modificam a maneira como aplicamos uma tecnologia. Ok? Então, feita a correção, passamos para a página 109 e vamos falar um pouquinho de animação, a tecnologia que anima, né? Então, como que é feita uma animação, né? Vocês já devem ter visto, claro, animações, né, desenhos e tal. E como vocês acham que é feito esse processo? Esse processo, eles eram feitos em um processo utilizado ainda hoje, que é o processo de quadro a quadro. Nesse procedimento, a animação é originada de uma série de desenhos produzidos um a um. E quando exibidos em sequência e em um intervalo de tempo muito curto, eles criam uma ilusão de movimento. Então, são feitos vários desenhos, né? Então, assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim. E aí, quando junta tudo, faz o movimento, certo? Com o surgimento das novas tecnologias, a animação passou a ser produzida com muitos outros recursos. Programas de computador possibilitaram que os animadores criassem obras visualmente mais realistas e complexas, inclusive com a sensação de 3 dimensões. Outras tecnologias, como o motion capture, introduziram o trabalho do ator na animação. No motion capture, uma câmera especial capta os movimentos dos atores
e os transfere para o computador, onde ganham a forma final digitalmente. Então aqui, olha, tem uma pessoa utilizando o equipamento de captura de movimento, né? Então ela se movimenta com esse equipamento e depois, pelo computador, né, eles ganham a forma final do boneco, né, do personagem que vai ser movimentado, ok? No Brasil, a história da animação começa com o desdobramento dos cartoons e das charges. O primeiro desenho animado no país intitulava-se Kaiser e foi criado pelo cartunista carioca Álvaro Martins. Ele nasceu em 1890 e viveu até 1949. Atualmente, a animação brasileira vive um período de crescimento, que se reflete na grande quantidade de animações realizadas nos últimos anos. Então, aqui na página 110, tem a animação chamada O Menino e o Mundo, tá? É um filme de animação brasileiro e ele foi exibido em mais de 80 países. O personagem principal, um menino chamado Cuca, sai em busca de seu pai, que se mudou para a cidade grande à procura de trabalho. E durante esse caminho, Cuca conhece muitas pessoas e explora diversos lugares. Então busquem no YouTube e assistam a animação O Menino e o Mundo. E aqui embaixo nós vamos ter um outro exemplo de filme que foi feito por meio de animação, que se chama Com Amor, Van Gogh. Ele conta a história do pintor holandês Vincent van Gogh e para essa animação foram feitas pinturas frame, o frame com base em atores reais, né? O processo de criação do filme durou 6 anos. Foram pintados 65 mil quadros por 125 artistas inspirados no próprio estilo de Van Gogh. Então, os artistas fizeram esses quadros para poder criar o filme. E aqui é uma cena da animação Com Amor, Van Gogh. Tá bom? Então procurem também. E frame, né? É um quadro desenhado, fotografado ou filmado que em conjunto com outros forma uma sequência para animação, tá? Então procurem também na internet Com Amor Van Gogh, assistam também essa animação porque é muito bacana, muito bonita e acho que vocês vão gostar, ok? Finalizando aqui o nosso capítulo 8, aqui diz como se fazer uma animação. Para fazer uma animação de verdade, é necessário seguir alguns passos. Eles podem ser divididos nas seguintes etapas. O tema, né? Escolher a técnica que mais se adequade à história, a trilha sonora, definir os cenários e os personagens, né? A maneira como tudo vai acontecer deve ser pré-concebida com uma série de desenhos que chama-se storyboard, né? E animar com a técnica escolhida. Aí vocês gravam a animação e exibi-la, né? Então assim que se cria a animação. Mas vamos fazer uma atividade prática chamada flip-flop. Flipbook. Flipbook é um bloquinho de desenho onde vocês fazem esse movimento, né? Assim, com um bloco de desenho. E aí, em cada folha é feito um desenho, certo? E em sequência, para que dê com esse movimento aqui, dê movimento no desenho de vocês. Então, como eu falei no início, como o exemplo que eu dei, vamos supor que vocês querem que o bonequinho esteja rezando. Então, vocês podem fazer a mão assim, depois 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 a mão assim. Então, vários desenhos. E na hora que fizer o movimento, rapidinho, dos desenhos, essa sequência vai parecer que ele está fazendo esse movimento, tá? Aqui na página 111 tem o material que vocês vão precisar, que é um bloquinho com pelo menos 20 folhas. E aqui diz as instruções.
Desenhe um personagem ou objeto sem muitos detalhes. Depois de fazer o primeiro desenho, na última folha, desenhe na folha anterior, aproveitando a transparência do papel. Então, vocês têm que pôr o papel sobre o primeiro desenho e sempre na mesma direção, vocês fazerem o outro, tá? Para poder dar certo. Copie as partes de seus personagens que vão ficar paradas e modifique as que terão movimento. Por exemplo, se você está fazendo um boneco que levanta os braços, copie o corpo, as pernas e a cabeça. Apenas a posição dos braços será modificada no próximo desenho. E quando você acabar todos os desenhos, seu flipbook estará pronto. Basta folheá-lo com os dedos e ver o resultado. Ok? Então, essa é mais uma atividade para finalizar aqui o nosso capítulo 8, espero que vocês façam, porque vai ser bem divertido. E depois me mandem fotinhos ou um videozinho curto mostrando o flipbook. Tá bom, alunos? Até a próxima videoaula e um abraço a todos.